Olá, boa noite, muito bem-vindo a todos que vão assistir esta live especial do Conto sobre Contas, do nosso Bem Financeiro. É uma satisfação muito grande para todos que vão assistir ao vivo e também para vocês que vão assistir depois a gravação. É um conteúdo muito bom que nós preparamos com todo carinho para que você possa ter mais informações, para que você possa ter consciência, se for necessário pegar algum crédito, quais são as ferramentas de crédito disponíveis no mercado e de que forma utilizar elas de forma bem, utilizando a consciência para evitar qualquer problema, para evitar pegar um crédito que depois não seja possível você honrar os seus compromissos. Mas daqui a pouco a gente vai entrar nessa questão. E estamos aqui todas as quintas-feiras, já há alguns meses, com o Conto sobre Contas. O que é o Conto sobre Contas? Eu, o Silvio, o Adenias e o Rogério identificamos a necessidade de colocar nossas experiências de atendimentos de muitos e muitos anos, se somar, cada um de nós aí tem mais de 10 anos de experiência, então são 40 a 50 anos de atendimentos, de experiências com pessoas, com famílias. Então a gente quis compartilhar algumas histórias, compartilhar essas experiências para que todos vocês possam ter informações, possam melhorar a sua gestão financeira, possam ter a motivação ou a inspiração com alguma dessas histórias, algum dos nossos contos sobre contas, para realizar cada vez mais objetivos, propósitos de vida, seus sonhos, ok? Então, por isso que nós criamos o Conto sobre Contas, onde você pode assistir aqui no nosso canal do Instagram, todas as quintas-feiras. Agora a gente está começando um pouquinho mais tarde, 20 horas e 5 minutos, ok? E também ele vai ficar gravado no IGTV do próprio canal do Instagram, o @BemFinanceiro_Oficial, e também a gente sobe para o nosso canal do YouTube, onde você pode também assistir. E peço a quem não é ainda inscrito no nosso canal do YouTube, hoje atingimos aí uma marca interessante, começamos há pouco tempo o nosso canal e hoje batemos aí os 100 inscritos. Eu agradeço a cada uma dessas pessoas que estão confiando no nosso trabalho, confiando e assistindo os nossos vídeos, as nossas experiências, os nossos conteúdos, para que você possa efetivamente galgar aí uma vida financeira mais saudável e mais feliz, ok? Então fica no nosso canal do Instagram, no IGTV, e no nosso canal do YouTube a gravação, ok? E também você pode entrar em contato conosco no nosso site, no www.bemfinanceiro.com.br, na área de contatos. Lá tem muitas coisas, muitas informações que também estão disponíveis para você, planilhas para você fazer download, artigos sobre temas diversos, ou seja, nós temos muito conteúdo para estar disponibilizando para vocês, ok? Esta noite nós vamos receber o Adenias Gonçalves para falar exatamente como utilizar, quais são as ferramentas de crédito disponíveis no mercado e como utilizá-las de forma consciente e de forma assertiva para que você possa realmente honrar os seus compromissos e realizar os seus objetivos, ok? Então a Adenias vai trazer muita experiência, muito conteúdo para nós e fica a dica aqui, quem está aqui ao vivo pode passar perguntas, escreva aqui no chat o que você, se tem alguma pergunta, algum questionamento ou alguma sugestão, também vai ser muito interessante. Inclusive, uma das perguntas que o Adenias vai estar respondendo, nós recebemos no nosso canal, para que a gente possa fazer essa pergunta ao vivo, né, passar essa pergunta ao vivo, então vai ser muito interessante essa questão. Então vamos lá, o Adenias está para entrar aqui, vamos lá, Adenias, para a gente abordar esse tema que infelizmente está trazendo sérios problemas para algumas pessoas, né? Na nossa experiência, né, nos últimos meses, principalmente, de 1 ano e meio, 2 anos para cá, o endividamento das pessoas e famílias no Brasil tem crescido, né, de uma forma muito rápida, e agora com essa questão da pandemia, nós tivemos aí um aumento, infelizmente algumas pessoas acabaram
assumindo dívidas que agora não estão conseguindo pagar. Olá, boa noite, meu amigo Adenias. Tudo bem com você? Olá, Edward, muito boa noite. Boa noite a todos que estão participando desse encontro, mais uma vez, semanal, no nosso Contos sobre Contas, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre o uso responsável de ferramentas de crédito. Eu acho que é um tema bastante interessante aí para alertar um pouco essas questões que levam as pessoas ao endividamento, muitas vezes imperceptível. Adenias, eu vou pedir para você chegar, eu acho que talvez isso, dá uma afasta um pouquinho o celular para você. Não, está cortando a sua cabeça um pouquinho. Aí, agora já melhorou um pouco. Pronto, aí, melhorou. Agora sim. Obrigado. Perfeito. Então, antes de mais nada, deixa eu apresentar, se bem que o Adenias já é membro aqui, é cofundador do Bem Financeiro, mas deixa eu apresentar brevemente aqui algumas linhas do seu currículo. É cofundador do Bem Financeiro, Desenvolvimento de Finanças, formado em Administração de Empresas, pós-graduado pela FGV do Rio de Janeiro, IBMEC em Finanças Corporativa e a Manaquei em Gestão Empresarial, consultor financeiro e palestrante. E é uma honra estar dividindo aqui mais uma live com você, Adenias. E vamos para a primeira pergunta, né? Então, o tema de hoje, que nós bolamos para esse mês de setembro, vai trafegar pela questão do endividamento, né? E hoje nós escolhemos o uso das ferramentas de crédito, o uso responsável. Então, na sua experiência, Adenias, o brasileiro sabe utilizar com consciência as ferramentas de crédito disponíveis no mercado? E por quê? Então, Edward, essa é uma questão muito recorrente, né, que a gente observa nos trabalhos que desenvolvemos de orientação financeira para as famílias, né, que existem determinados comportamentos que as pessoas muitas vezes vão deixando a situação financeira no piloto automático, né? Então, eu diria que o brasileiro, de um modo geral, gradualmente, né, ele está adquirindo consciência muito mais pelo processo da dor do que muitas vezes da conscientização, né, da busca de conhecimento. Eu acho que o que falta ainda é uma base de conhecimento, de educação financeira, de orientação para investimentos, de questões que podem levar risco ao patrimônio da família. Então, o brasileiro ainda se comporta um pouco no piloto automático, né? E esse processo, ele acaba vamos dizer, o princípio, especialmente um alerta que a gente faz sempre para a juventude, é que o primeiro emprego é uma coisa muito empolgante para todos nós, sem sombra de dúvida, né? E o mercado, cada vez mais, oferece o quê? Aquela cheque especial, né? Oferece lá o cartão de crédito, o cartão de débito e outras facilidades, né? E aí, o jovem, de um modo geral, acaba incorporando essa facilidade, esses limites de crédito, etc., como se fosse um salário. Só que, na verdade, duplicou-se, vamos dizer, teoricamente, uma renda fictícia dele, ou triplicou muitas vezes, e ele fica imaginando que está com a bola toda e vamos gastar um dinheiro que não tem. Então, eu diria que esse processo de conscientização, ele vai muito da educação, vai muito da origem da pessoa, de como muitas vezes ela teve a sua educação, como foi a convivência com a família, com relação ao trato do dinheiro, ao trato com as ferramentas de crédito, porque a gente percebe muito nesses atendimentos que há um histórico de comportamento na família, que o pai era endividado e o filho acha que está endividado é normal, que o meu pai sempre foi endividado, ou a minha mãe era uma consumista, enfim. Então, a gente percebe que o modelo mental, o modelo comportamental, ele tem uma tradição familiar. Então, o grande desafio que acho que nós temos na sociedade é cultuar, na verdade, um outro olhar de como nós podemos respeitar o dinheiro, fazer o dinheiro trabalhar ao nosso favor. Então, a ideia de chamar atenção sobre as questões comportamentais, a gente já vem, ao longo do tempo, abordando os nossos temas das quintas-feiras, mas para chamar a atenção de que o empoderamento financeiro é a solução de situações de desconforto no futuro, de perda de patrimônio ou de riscos que podem levar a outras consequências que a gente sabe que, infelizmente, acaba acontecendo, né? Muito bem. Você me fez lembrar, Denias, agora, você tocou num ponto, né, quando a pessoa jovem começa a trabalhar, começa a ter a sua renda.
Então, eu lembrei alguns aninhos atrás, aí foi um ano nisso, né? Quando eu comecei a trabalhar como estagiário e abri a primeira conta corrente, né? Naquela época não tinha cheque especial para qualquer pessoa, né? O cheque especial era limitado, a pessoa tinha que ter um saldo médio, né? Tinha que ter uma caderneta de poupança. Então, eu queria ter o cheque especial, né? As estrelinhas lá, não sei o que lá, eu não vou contar o banco, mas o pessoal já deve estar imaginando qual banco que é, né? Mas eu tive que fazer um saldo médio e ter dinheiro aplicado em caderneta de poupança para depois ter o cheque especial. De uns tempos para cá, o banco percebeu que para eles não era legal isso. O interessante é liberar o cheque especial para todo mundo com uma pequena taxa de juros, né, que hoje está limitada a 8%, né, mas que já chegou a ser 12%, 13% aí ao mês, né, Adenias? Mas muito bom, Adenias. Era a famosa, Oi. é, é, era a famosa reciprocidade, né, que o mercado exigia, né, que era você ter uma poupança. Hoje eles usam outro instrumento, né, que na verdade é a reciprocidade, que na verdade não é nem permitida por lei, são as operações casadas. Tem que ter o seguro de vida, seguro de casa, e não sei o quê, aquelas coisas que eles penduricam. Agora tem que ter aquele investimento que não é investimento, né, capitalização, etc. Então acaba gerando esses agregados, né, que houve uma transformação muito grande. Mas era a famosa reciprocidade que o banco exigia, assim. Me lembro muito bem, passei por isso também. Exatamente. E eu acho que naquela época era melhor, a gente não tinha tantas pessoas tão endividadas como antes, né? Porque o limite do cheque especial só era dado depois de um certo tempo, né? E agora a gente faz trabalhos com jovens aprendizes, né? Então a gente já teve contato e as pessoas estão ali abrindo a primeira conta e já com limite, que é o que você falou, 2 ou 3 vezes o valor da bolsa auxílio que eles recebem, né? Então é complicado. O jovem olha lá, saldo disponível, e ó, vamos usar, né? Depois para pagar é um problema. Mas, Adenias, a gente tem aqui no Conto sobre Contas e no Bem Financeiro, a gente tem o artigo semanal, né? Toda semana você pode entrar no nosso site, lá no nosso blog, e ver o artigo da semana. E o artigo da semana está atrelado geralmente ao conto, né? E o Adenias colocou, né? Foi o escritor da semana, né? Colocou a história da Júlia. Eu achei bem interessante esse artigo, né, que você colocou, e contando a história de uma pessoa. Lógico, a Júlia é um nome fictício, né, mas a pessoa existe efetivamente. Mas quais são os principais fatores que você enxerga, Adenias, que motivaram a Júlia a se tornar uma pessoa tão endividada como você falou, né, contou na história, e se existem muitas pessoas com esse perfil aqui no Brasil? Então, fale sobre a Júlia um pouco. Então, esse perfil da Júlia realmente é um caso real, bastante impactante. Convido a todos a acessarem o nosso blog lá do Bem Financeiro. E esse artigo foi publicado essa semana, com uma forma de contribuição para alertar as pessoas sobre questões muitas vezes comportamentais ou questões traumáticas que as crianças muitas vezes vivem na sua infância e acabam isso impactando na sua vida adulta, né? Então, o caso da Júlia é uma situação bastante, eu diria, foi logo no início, já tem um bom tempo esse caso, quando eu comecei a entender um pouco mais sobre essas questões comportamentais, tem 10 anos, né? um pouco menos talvez, do comportamento humano, de como funciona o dinheiro na vida das pessoas, como as pessoas realmente se impactam, como impacta as emoções das pessoas, a questão do dinheiro, né? O dinheiro às vezes é uma batata quente para algumas pessoas, que ela quer se livrar desse dinheiro, ou muitas vezes quer tentar comprar bens e serviços, etc., com um dinheiro que não tem, ou recebe o salário, já quer quitar todas as dívidas, não faz um planejamento para ter poupança, tal, etc. Então, o caso da Júlia foi muito interessante, porque ela era bem pequena, 9, 10 anos de idade, tinha lá um probleminha de vista, e o pai levou ao oftalmo, etc., e o oftalmo deu o diagnóstico, dizendo, olha, ela tem uma deficiência que se fizer um óculos agora, o reparo pode ser mais rápido do que ter um problema na vida adulta, etc, etc. E aí o pai simplesmente respondeu, se isso é um probleminha pequeno, não vou gastar dinheiro com esse negócio não, etc. E aí a Júlia, ouvindo o pai, né, com aquela dureza
é uma situação de uma família do Nordeste, né? E aí ela ficou traumatizada com aquilo na cabeça, né? De que precisava de uma correção, precisava de um, um óculos corretivo, e o pai, simplesmente por não querer gastar um pequeno investimento na qualidade de vida, na saúde dela, ele não o fez. E isso, ela levou isso dentro, na cabecinha dela, de que quando adulta ela gostaria, iria ter tudo que ela imaginasse ou sonhasse, né? A grande questão é que esse processo dela gerou esse trauma, né, de criança, e ela criou um comportamento de não negar absolutamente nada. Tudo que lhe era pedido, ela tinha bom coração, vamos dizer assim, né, que usa dizer. Só que esse bom coração dela transcendeu muito a capacidade financeira dela, né? Ela teve uma boa formação, enfim, uma pessoa muito bem educada, mas ela entrou naquele ritmo do piloto automático de comprar, consumir, se tornou compulsiva. E o trabalho que eu estava fazendo foi exatamente numa sessão de terapia com psicólogos, etc., onde eu tentei entender um pouco como é que funcionava, como é que surgiu. Ela estava naquele momento tomando tarja preta, estava numa situação bastante difícil emocionalmente. E eu procurei num diálogo bem tranquilo, bem sereno, tal, tentando, eu não a conhecia, né, tentar ter confiança, para que ela acreditasse que a gente pudesse, com um ponto de vista externo, né, Edward, poderia contribuir para que ela pudesse se empoderar da sua vida, ou até das suas emoções, Sim. ou tentar fazer de alguma forma uma ressignificação dessa situação que no passado, do passado, trazia na vida adulta consequências realmente bastante impactantes, né? E ela estava com uma dívida 10 vezes quase o que ela ganhava, um valor bastante, acho que era 20 vezes isso. Muito significativo no poder aquisitivo dela. E aí eu fui tentando entender, e foi que ela me contou essa história, né, do pai, etc. Mas o primeiro questionamento que eu fiz foi o quanto ela compartilhava essa situação com os familiares, com o filho, com o marido, etc. E aí foi muito interessante que ela falou, não, eu não falo com ninguém sobre isso, Adenias, eu tenho vergonha, né? Eu me sinto envergonhada de ser uma pessoa formada, bem educada, tudo, de levar a uma situação dessa, eu tenho que resolver. Eu falei, me desculpe, não é esse caminho. O caminho mais salutar é você sentar, expor as suas angústias, né, que estão afetando essa situação financeira da família, e que você possa efetivamente ter uma ajuda, né? E aí foi muito interessante, e fomos aí dialogando com diversos exemplos da própria experiência que a gente tinha, né, em termos de orientação financeira, com relação a estabelecer propósitos, né, na vida da pessoa. E aí foi muito legal. Enfim, foi 2 horas de conversa, foi um diálogo bacana, e a gente percebi no final do diálogo que ela já tinha um outro semblante. É impressionante, eu acho que o pessoal que nos assiste, quando você começa a tentar explorar de uma forma sensível mesmo, né? Se colocando muitas vezes no lugar da pessoa, com essa empatia, né? Ou rapport, que a gente fala um pouco tecnicamente. E aí ela foi muito se abrindo, que foi muito legal, uma experiência assim, muito impactante. E ela ficou assim, já com um semblante mais tranquilo, mais ameno, entendendo da importância de que ela precisava buscar um pouco mais de conhecimento sobre a questão de planejamento financeiro, tinha que buscar a ajuda de terceiros, eventualmente, a família. E foi muito bacana, que foi um projeto de saúde financeira, que eu fui o consultor, e participei da implementação desse projeto lá numa universidade no Rio Grande do Norte. E aí, no final do ano, a gente fez todo o fechamento desse projeto, e tal, etc. E a professora estava presente nisso. E foi muito legal ela me procurar com uma forma de gratidão, fazer o testemunho, né, de que realmente ela tinha seguido o par e passo das orientações e, pô, me deu um abraço caloroso, cara, isso é muito emocionante. Não tem preço. Eu posso dizer que não tem preço quando você consegue tocar, né, exatamente num ponto sensível, mas que possa reformular ou reconstruir a vida de uma família. E esse exemplo da Júlia, né, eu diria que eu trago assim com muito carinho e como foi algo muito assim lá atrás, em que eu estava ainda tentando entender muito dessa questão comportamental, né, com relação ao cuidar bem da saúde financeira e tal. E isso foi bacana, que eu trago isso como uma lembrança. E aí, nesse mês que nós estamos falando de endividamento, no sobre contas do bem financeiro, eu falei, poxa, acho que é o momento de redigir e registrar essa experiência, né, que fatalmente no futuro serão cases do nosso livro aí do bem financeiro,
Com certeza. Vai, em breve está compartilhando com a sociedade. E você tocou num ponto, né, que realmente muitas das nossas ações hoje são motivadas de coisas que realmente aconteceram e impactaram a nossa vida quando a gente era criança. Então, o caso da Júlia, ficou explícito isso, uma situação desagradável, né, no sentido dela perceber que o pai não estava dando importância para ela, de um problema que ela poderia corrigir, ele não quis, né, investir. Ela trouxe tudo isso para o futuro, né, e acabou sendo uma pessoa diferente do pai, né, então aberta, então ajudava todo mundo, essa coisa toda, e se envolveu numa situação de endividamento e que por vergonha, que também existe uma série, quantas pessoas a gente não atende, né, que elas têm vergonha de falar isso para o cônjuge, né, de falar abertamente com a família, e acaba se fechando cada vez mais e tentando sair, e quanto mais o tempo passa, pior a situação vai ficando, e pensa que pega um crédito dali que vai ajudar, pega um outro crédito para ajudar, e aquilo realmente se torna impagável, uma bola de neve. Muito bom, mas vamos voltar agora para o nosso ponto de hoje. Oi. É uma coisa muito importante que a gente sempre procura orientar, que quanto mais, é uma expressão bastante assim, usual no cotidiano, ponha para fora tudo aquilo que está aqui dentro, que te incomoda, né? Ponha para fora e exagere. É interessante, é uma técnica muito legal, exagere aquela situação, até rindo, até gargalhando, mas dando risada daquele problema, né? E aí é técnica, é do ser humano, bate nas nossas emoções e isso traz um alívio para a pessoa, né? E a gente tem praticado isso nessa orientação para exagerar, né, as situações, por mais difícil que seja, né? E aí traz parece que uma calmaria interior e a pessoa se torna mais permissivo, né, ou permissiva a acolher as informações e até perceber a necessidade de uma ressignificação de determinados comportamentos que muitas vezes não são nada saudáveis. Muito bom. Mas então vamos voltar aqui na questão das ferramentas de crédito. Quais são as que você considera as principais que existem no mercado? E, na sua opinião, Adenias, quais aquelas que merecem maior atenção e cuidado ao serem utilizadas? Então, isso é uma questão muito interessante, né? No exemplo que a gente iniciou esse diálogo, né? Eu já basicamente citei algumas que são importantes, que é o cheque especial que a pessoa tem, né? Que é uma grande armadilha, que se a pessoa não souber realmente trabalhar com o crédito e com seus gastos, o custo hoje é elevado, está naquele limite dos 8% que você comentou. Você tem o cheque, você tem o cartão de crédito, ou o cartão de débito, né? Também é uma consequência de você ter o cartão de débito, né? Da sensação que ainda tem algum recurso na sua conta, mas vai impactar lá no teu cheque especial, né? Você tem aí o consignado, que esse é uma situação que pode ser todo crédito, na verdade, toda ferramenta de crédito, elas são bem-vindas, né? Eu acho que faz parte do processo da vida, do cotidiano, da sociedade, mas a grande questão é como eu vou utilizar essas ferramentas, né? Para que objetivo ou para que propósito eu vou utilizar essas ferramentas, né? Porque a grande questão eu posso estar endividado, as pessoas têm medo de se endividar ou, muito pelo contrário, né? Tem outros que se endividam abertamente, mas de uma forma estruturada. Quando você faz a família tem um planejamento, a pessoa tem um planejamento e se endivida estrategicamente, porque ela está adquirindo um bem de valor, né? Sei lá, um imóvel, um terreno, ou investindo em algo que se torna num ativo, que é o que a gente procura chamar a atenção, e não um passivo, né? A gente usa chamar a atenção de que veículo é um passivo, a própria casa é um passivo e tal, mas é um conceito que a gente transmite no sentido de ampliar essa percepção, de fazer as melhores escolhas com relação ao dinheiro, com relação, muitas vezes, a uma oportunidade de crédito que é mais barata, tal, o próprio consignado, né? As pessoas, às vezes, ficam muito angustiadas quando vai ter que fazer um consignado. Eu sempre falo, peraí, vamos fazer uma conta, vamos fazer um raciocínio aqui. Qual é o objetivo que você está utilizando esse consignado? Não, eu estou utilizando para consumir, aí é problema, né? Se você estiver usando
esse consignado, que é um crédito barato, o risco é menor, né? Para fazer investimento, para gerar dinheiro, para empreender, para desenvolver um projeto, opa, bacana. É uma estratégia que você pode estar desenvolvendo, né? Utilizar o crédito como um instrumento benéfico para gerador de renda futura, né? E não utilizar o crédito para consumo. Porque quando se estabeleceu esse consignado, tempos atrás, acho que a iniciativa do governo foi muito legal. Eu reputo realmente que foi uma iniciativa muito favorável e benéfica, especialmente na ocasião, me lembro dessa situação quando foi criado, era para os aposentados, né, para as pessoas pensionistas, né, que estavam sem crédito, que estavam realmente numa angústia muito grande, não tinha nem dinheiro basicamente para comprar remédios, etc. Então o governo fez o crédito consignado. Só que o que faltou como instrumento, né, para essas pessoas? Porque elas viu esse crédito fato, né, utilizou isso para consumo. Não utilizou isso de uma forma inteligente. Está certo que se utilizou muitas vezes para pagar dívida, tal, etc., que oriundo de diversas situações de saúde e tal, mas faltou educação financeira. Faltou uma situação preliminar de que, olha, vamos dar... As próprias instituições, no meu ponto de vista, na ocasião, deveriam até fazer uma enquete, assim, vamos dizer, de orientação, né? Vamos fazer aqui uma orientação, para que você quer o dinheiro? Né? Até dar umas dicas de orientação financeira, que eu acho que hoje já está bem evoluído, né? O crédito consciente, acho que tem muitas instituições financeiras, inclusive, que já oferecem esse tipo de ajuda, né? Mas sempre pensando em tentar colocar mais crédito à disposição das pessoas. Mas a ideia é que as pessoas com a educação financeira, e é uma das questões importantes quando a gente fala que aspectos as pessoas têm que considerar, é a educação. Buscar conhecimento de orientação financeira, planejamento financeiro, por meios próprios ou até com orientação de terceiros, né? Então, quando você tem essa possibilidade de começar a buscar esse conhecimento, etc., você começa, inclusive, até a olhar de uma outra visão sobre investimentos, começa a aprender sobre investimentos, e aí, com disciplina, eu acho que tudo é uma questão de disciplina, é uma questão de escolhas, é uma questão de você estabelecer propósito, porque a grande maioria, voltando à primeira pergunta, né, que você fez, e a gente percebe muito quando nós perguntamos nesse primeiro bate-papo de anamnese, né, que a gente fala nas orientações financeiras, qual que é o seu objetivo? Para que você guarda dinheiro muitas vezes? E as pessoas não têm, foram raras as vezes, já encontrei, mas foram raras as vezes em que ao fazer esse questionamento, por que você guarda dinheiro, qual é o propósito, a pessoa não tem resposta. Né? Então, eu acho ou fala, tipo, para ter uma reserva por ter, sem um objetivo linkado, né? E aí, quando você guarda por guardar, você tende a gastar por gastar. Né? E quando você estabelece o propósito, passa a ser um valor na vida da família, que todos, por isso que aquele diálogo que a gente sempre orienta em família, e foi aquele primeiro orientação que eu dei para aquela pessoa, para a Júlia, né? É exatamente abrir o coração. Aqui, ó, vamos conversar sobre dinheiro, vamos conversar sobre finanças, e qual é o propósito? Por que nós vamos fazer economia? Por que nós vamos fazer as melhores escolhas, entregando o recurso exatamente no sentido de que tem algum retorno de satisfação, de crescimento até patrimonial, né? E não simplesmente gastar por gastar. Certo. Você falou numa questão do consignado, que em muitos atendimentos, ou às vezes até em palestras que a gente realiza dentro das empresas, a gente percebe que as pessoas não têm ainda a consciência de como funciona o consignado, porque às vezes elas não fazem com planejamento. Como você disse, o consignado ele tem um caráter, foi interessante quando foi constituído, inclusive no primeiro momento para os aposentados, depois aqui foi disponibilizado também para as empresas, para ser descontado direto em folha, e aí é que está a grande questão que precisa ser muito bem avaliada, né? Porque apesar de ser um valor baixo, baixo juros, mas um valor menor do que os outros tipos de crédito, né? Só que é exatamente essa questão de ser descontado direto em folha é que pode atrapalhar, né? Porque se a pessoa não faz com consciência, e depois, porque enquanto tiver o consignado, enquanto não pagar todas as parcelinhas, aquilo a empresa é obrigada a descontar do funcionário, e o funcionário fica realmente sem ver aquele dinheiro por 24, 36, e para instituições de órgãos públicos, eu já atendi pessoas que fizeram um consignado de 120 meses. Olha isso, 120 meses.
Então, são 10 anos para pagar um consignado, quer dizer, aquele valor não vai entrar na conta mais da pessoa, né? E aí, né, e a pessoa não mudar o hábito de comportamento, né, Denise? Então, esse eu acho que é o grande problema, o desafio do consignado é esse, é fazer com consciência, porque saber que aquele valor não vai estar mais dentro do orçamento por X meses, né? Então, Edward, você está tocando num ponto muito sensível que a gente encontra também. O brasileiro, de um modo geral, ele não tem o hábito de ler contratos. E eu sempre chamo a atenção nas palestras, nas orientações, né, para que as pessoas minimamente se habituem a ler os contratos, quer seja de empréstimo, quer seja de investimentos, né, para saber, muitas vezes, os regulamentos, né, especialmente de fundos de investimento, ou fundo de previdência privada, fechado e aberto, etc., para que ela tome consciência de quais são os remédios que podem ter em determinadas cláusulas, ou remédios amargos, muitas vezes, né, que as pessoas precisam ter consciência que vai impactar na vida financeira dela. Essa questão do consignado, você bem lembra, tem uma particularidade que, se a pessoa, né, vamos pensar no mundo privado, tá? Se a pessoa se desliga, né, da empresa e tem o consignado, ela precisa saber que das verbas que ela vai receber, né, do salário, do 13º, das férias vencidas, eventualmente que possa ter na liquidação, vai morrer com pelo menos 30% ou 40% desse valor para abater da dívida, ou muitas vezes até quitar. Por isso que eu recomendo sempre entender como é que funciona a relação bancária da empresa com a instituição financeira, para que ela saiba e ter consciência que, se tiver, né, uma eventualidade de dispensa, aquele dinheiro que eventualmente ele estava até contando, tal, dentro de um projeto, etc., ele não vai ter aquela disponibilidade. Exatamente. E as pessoas não conhecem essa particularidade, né, que eu já tive a experiência de cuidar de pessoas que sofreram essa situação, uma dívida muito grande. Eu tive que participar como procurador da pessoa para negociar com o banco, né, que é uma situação de valor muito elevado. E, graças a Deus, tive sucesso, a pessoa ficou muito feliz disso. Eu estressei realmente a negociação e a redução foi assim, muito significativa com o alinhamento de argumentação, né. Então, a ideia é que, ao obter o consignado, ou qualquer aspecto que seja estratégico, ou se teve necessidade, né, até para fazer um consumo, comprar um bem, que era uma oportunidade de ter um dinheiro mais barato, às vezes ficaria mais caro financiando com outros recursos, mas é importante estar muito ciente do regulamento e conhecendo como é que funciona essa relação do sistema bancário com a empresa. É melhor investir um tempo para ler o regulamento, ler o contrato direitinho, do que assinar uma coisa que depois lá na frente vai trazer um dissabor muito grande. Quero agradecer a presença, estou vendo aqui, a presença do Rômulo, da Vera, do Anderson. Quero um abraço para todos vocês aí que estão nos prestigiando. Ok? Adenias, me diz uma coisa, por que você, na sua opinião, por que você acha que tantas pessoas aí no dia a dia acabam tomando créditos, né, para pagar outras dívidas, né? Então pegam um empréstimo para pagar outros empréstimos e acabam se complicando ainda mais, assumindo aí dívidas que cada vez mais altas e por prazos cada vez mais estendidos. Então, qual é a sua sensibilidade nessa situação? Por que as pessoas estão se complicando cada vez mais? Bom, primeiro, uma crença de que achar que tomar mais empréstimo resolve o problema, né? E a gente sabe que não resolve. Normalmente, o que a gente percebe é a angústia das pessoas, né, por conta de ser cobrado, por conta de, muitas vezes, estar com o nome negativado, né? A pressão psicológica que as empresas de cobrança fazem, o terrorismo, vamos dizer assim, o bullying de cobrança, essas coisas todas, as pessoas ficam intimidada, na verdade, fica envergonhada por conta de estar devendo, e aí vem lá o gerente do banco, oferece mais uma oportunidade, e assim por diante. Então, vira esse ciclo vicioso de
de estar num primeiro momento sentindo um alívio, porque conseguiu evitar mais cobrança, conseguiu evitar uma chateação, etc. Mas daqui 6 meses o problema se agrava. Aí vai tomar outro empréstimo e assim por diante, né? Então, o que você coloca hoje, Edith, é o exemplo típico que esta semana eu vivenciei, né? Atendendo uma família, e exatamente esse comportamento se virou rotina. Sempre na expectativa de que ia aparecer uma solução mágica. Um pouco muito parecido também com os determinados comportamentos da Júlia lá, que eu reporto sobre essa questão. Então, a ideia é, para pensar, conversa, faça uma reunião com a família, tenta identificar, porque eu no diálogo que eu tive com a pessoa, fui perguntando sobre dívidas e tal. Rapaz, foi um negócio impressionante. O que eu tinha de informação primária, no final, era totalmente diferente. Porque a pessoa, mas eu tenho mais uma dívida assim, olha, pedi mais esse dinheiro emprestado com um amigo, tem mais um amigo do meu olho que me deu, a família. Então, era algo assim, né? E os consignados já no limite das margens, né? Então, a ideia, né, dessa situação é a pessoa ter esse autocontrole, né, dessa angústia da pressão, muitas vezes psicológica, que as instituições fazem, que as empresas de cobrança fazem. Ok, vamos fazer a lição de casa. Vamos tentar entender, né? Porque a atitude das pessoas que a gente percebe é tentar sair rapidamente do problema, né? Para sair da pressão emocional e não buscar uma solução como um todo. Eu sempre oriento as pessoas no seguinte sentido: quem tem que definir a capacidade de pagamento e o valor que você pode pagar para o banco, ou quem quer que seja o seu credor, é você. Você tem o poder na mão de decidir. Você não pode priorizar, né? E foi interessante, uma coisa que eu quero compartilhar, a pessoa tinha lá uma negociação de condomínio, né? E tinha o condomínio corrente, né? E teve lá 2 ou 3 dívidas negociadas com o banco fez lá as suas propostas, a pessoa priorizou a negociação com o banco para descontar e pagar um determinado valor mensal, mas não priorizou pagar a negociação que tinha com o condomínio. Mais o valor corrente. E aí é uma questão de escolha. Eu sempre oriento o seguinte: o que trava, o que paralisa a família? É a negociação com o banco, deixar de pagar o banco? Infelizmente não vai parar. Claro que tem que ter a responsabilidade de negociar, mas no momento que a família tem a capacidade para isso, né? Então, a ideia é estimular as pessoas a refletirem sobre essas situações e qual é a prioridade? Não, a prioridade é eu pagar o condomínio, né, ou a prestação da casa, se for financiada, ou pagar a água, a luz, a escola da criança, ou o médico, porque isso paralisa a família, isso cria um problema. Né? Então, esse poder de escolha, as pessoas têm que se empoderar. É exatamente esse o foco do planejamento financeiro, é você fazer as escolhas mais saudáveis. Não ter vergonha de negociar, não ter vergonha de dizer, olha, só posso pagar tanto, porque, olha, é uma questão da realidade, até por conta da situação que a gente vive hoje, de transição aí planetária, vamos dizer assim, né, em todos os aspectos da sociedade. Ok, vamos resolver. E tem até oportunidade por conta dessa própria situação, porque tem pessoas que foi muito interessante, que tinham um problema lá no início do ano e hoje estão numa situação melhor por causa da situação pandêmica do que estavam antes. E é muito legal, porque pôs as orientações que recebeu lá em fevereiro, março, em prática. Chegou até a ter um tipo de Adenias, cara, fez diferença aquele papo que a gente teve lá em fevereiro, em março, né? Então isso é muito legal. Então, essa questão muito emocional. Eu já tive algumas situações das pessoas falam, olha, eu nunca consegui guardar dinheiro. E depois que começou a pandemia, estou conseguindo guardar dinheiro, né? Agora, uma grande questão, quando as pessoas entram, que a gente percebe que em 10, 15 minutos de conversa, a gente percebe que a pessoa entrou nesse ciclo de pegar empréstimo para pagar outro, e aquilo acaba se transformando numa bola de neve, como até a Vera colocou aí, né, no chat, né? Mas aí eu pergunto, quanto tempo você está assim? Né? Eu pergunto para a pessoa geralmente, quanto tempo você já está nesse processo de pegar um empréstimo para pagar outro? Aí tem gente que fala, 2 anos, 3 anos, 4 anos, né? Então, desde que você começou esse processo, você está percebendo que está melhorando ou está piorando a sua situação? Aí a pessoa fala assim, nossa, só está piorando. Então, essa estratégia, você concorda que não é a mais adequada? Porque a gente tem que
vamos fazer de outra forma para você efetivamente poder, né, sair dessa situação, porque senão vai entrar num processo que lá na frente os bancos não vão dar mais crédito, só que aí a pessoa já chegou num ponto que realmente está impagável praticamente a dívida, né? Adenias, o nosso tempo está passando muito rápido e a gente ainda tem algumas questões aqui que eu Caramba! quero abordar. Falta ainda. A gente tem ainda uns 20 minutinhos, mas tem algumas questões que são importantes. Inclusive, Vou ser essa mais semana. breve nas respostas. Vamos lá. Porque essa questão de endividamento daria para fazer N lives, né? Mas essa semana, inclusive, eu fui convidado pela Record para fazer dar uma entrevista, né, para analisar uma situação, né, que está muito recorrente ultimamente. Passou até, foi ontem no Jornal da Record que passou, são golpes do empréstimo. Então, são pessoas que, infelizmente, às vezes já perderam vamos supor, já estão com o nome negativado, as instituições financeiras já não estão concedendo crédito, e elas procuram na internet, né, ou empresas assim de menor porte que possam dar o crédito para elas, né? Inclusive, me chegou o caso, né, pela essa reportagem, de uma mulher, uma senhora, né, humilde, né, trabalhadora, mas humilde, que precisava de 5 mil reais para arrumar a casa dela, que estava em situação já, uma situação precária, e precisava de umas reformas ali. E ela sem crédito, porque já estava endividada nos bancos, tal, com o nome negativado, né, entrou na internet e achou uma empresa. E essa empresa falou, não, vamos fazer, quanto a senhora precisa, 5 mil, a gente pode até conceder um pouco mais para a senhora ter uma margem, aquela coisa toda. O empréstimo é rápido, numa taxa de juros menor até do que outros bancos, que aí você, por negativado, receber uma taxa menor, né? Deve ter alguma coisa errada. Mas a senhora foi sendo envolvida e aí eles começaram, para liberar o crédito para a senhora, eu preciso que a senhora deposite em tal conta aqui o valor do seguro, o valor do IOF, e foi pedindo, né? Conforme foi passando os dias, olha, está quase liberando, precisa de mais isso, precisa de mais aquilo. E aí chegou num ponto que ela falou assim, olha, agora está na iminência de entrar na sua conta, mas a senhora precisa pagar a primeira parcela antecipado, né, para poder receber todo o crédito. E a senhora, coitada, foi fazendo na expectativa de pegar o dinheiro. Resumindo, ela colocou quase 2 mil reais, 2.004 reais, para ser o valor mais exato, na conta de pessoas físicas, ok? Para receber os 5 mil. Você acha que recebeu? Não recebeu. Né? Claro. Então, Adenias, na sua opinião, quais são os cuidados que as pessoas têm que ter, né? O que ela tem que fazer para não cair nesse tipo de golpe? As pessoas ficam, na verdade, muito angustiadas, como a gente comentou, desesperadas, etc. Eu acho que, assim, em primeiro lugar, é ter tranquilidade. Se está devendo para banco, cartão de crédito, o que sempre me preocupa é contrair dívidas com terceiros. Né? Terceiros que não sejam de família, vamos dizer assim. Essas dívidas realmente me incomodam quando eu vejo pessoas que chegam a esse nível, né, e às vezes pagando 10%, 20% de juros ao mês. Né? Então, é muito pragmático, é doloroso, vamos dizer assim, para a família. Então, a ideia, na verdade, é ter tranquilidade. Ok, vamos parar para pensar, não se desespere. É evidente, a própria pandemia levou as pessoas a terem um desconforto pelo permanência em casa. Diversos fatores afetaram as emoções e acabaram, às vezes, exagerando um pouquinho e tal, etc. Mas entrar na internet para buscar solução a quem você não conhece, nunca teve referência, e até pode encontrar referências falsas, né? Eu não aconselho. Eu prefiro, de repente, abrir o jogo. De repente, o que a pessoa precisava fazer é aquilo que a gente já falou no início do nosso diálogo, sentar com a família, né, abrir o coração, chorar junto, né, pedir desculpa, errou, tal, beleza, a vida continua, né, não se desesperar. Mas jamais buscar alternativa na internet que não tenha idoneidade, que não tenha referência, né, especialmente lá no Reclame Aqui, são sites do Procon, ou referência de pessoas que já realmente passaram por essa experiência. Não entre nessa, porque a gente percebe até organizações mais estruturadas, né, e a gente percebe hoje, e aí tem um outro aspecto de endividamento que a gente percebe
que é a venda de margem, outra temática também, vale uma live só esse tema, né? Especialmente no serviço público, isso acontece muito. Eu chamo a atenção, não faça isso, sob hipótese nenhuma. Mas aí vem o lado também do desespero, às vezes da ganância. Eu encontrei pessoas que estavam com a margem totalmente limpa e para ganhar um troco, como eles usam dizer na linguagem popular, acabou fazendo e assumindo dívidas lá de 140 meses, o negócio é absurdo de 72 meses, 60 meses, né? E as organizações não estão pagando, não estão fazendo um reembolso como prometido no contrato. Então eu chamo a atenção. É uma fraude também, esse tipo de atitude, mas as pessoas muitas vezes caem nesse desespero de tentar sanar uma situação, mas não parou para pensar e nem discutir com a família outras soluções, que sempre vai ter outra solução, com certeza. Exatamente, essa questão de procurar informações sobre a empresa, verificar se ela está constituída, se não tem reclamação no Reclame Aqui, pega o CNPJ da empresa, entra no site da Receita Federal, verifica se ela está ativa direitinho, né? São coisas assim que você não vai demorar muito tempo. E se você não tiver na mão o CNPJ, né? Eu até falei na própria reportagem, liga para a empresa e fala, me passa o CNPJ de vocês, porque se eles tiverem restrição, se eles tiverem restrição em passar o próprio CNPJ para a pessoa, já é um sinal que não vai dar certo o negócio, já para por aí e nem continua com o processo, né, Daniel? Porque, infelizmente, a pessoa se endividou mais ainda, pegando empréstimo com outras pessoas para chegar naqueles 2.000, entendeu? E ainda não recebeu o valor e ainda se endividou cada vez mais. Então, tem que fazer com muita moderação. Adenias, me diz uma coisa. Vamos falar um pouco sobre a questão da tecnologia, né? A tecnologia está cada vez mais, às vezes até me assusta, né? A velocidade que as coisas estão acontecendo. Eu não sei se é porque a gente já é de uma geração que as coisas não aconteciam assim tão rápido, né? Na nossa juventude, vamos dizer assim, né? Hoje as coisas acontecem, né? Muito rápido. Então, essa aceleração das tecnologias que estão vindo, emergentes, como que você avalia no impacto na vida financeira das pessoas? Isso tem impactado de forma negativa? O que está acontecendo com essas tecnologias aí, pondo crédito na mão das pessoas de uma forma muito fácil? Então, Elodie, tem uma coisa interessante que eu queria comentar antes, né, que é também, muitas vezes, uma situação que pode impactar no descontrole financeiro das famílias, especialmente quando surge alguma adversidade, vamos dizer assim, com relação à continuidade da renda, né? Que é o débito automático, né? Queira ou não queira, o débito automático, teoricamente, pode se tornar uma forma de endividamento, né? Se a pessoa não tiver, ou muitas vezes ela pode até negociar um débito automático ou uma conta que ela deixou lá, mas se tiver no débito automático já vai impactar diretamente nas finanças, né? Então, é bom, facilita a vida das pessoas, não tem sombra de dúvida. Mas, em situação de adversidade, a minha recomendação, tira tudo do débito automático para você ter o empoderamento, você tomar a decisão, qual é a conta que você vai escolher, qual é a negociação que você vai fazer. Então, é um ponto que eu queria ter comentado antes e me passou quando eu estava falando dos tipos de forma de endividamento. Isso é uma forma também acelerada muitas vezes, né? Porque as pessoas acabam colocando todas as contas e se tiver uma ruptura de renda pode impactar e você entra numa dívida de cheque especial muito rapidamente. Então, é importante ter essa acuidade e essa atenção com relação a isso. Com relação às tecnologias que a gente está observando, né? Tudo está virando online, tudo está virando virtual, você passa o cartãozinho, né? Não precisa nem digitar mais senha, né? Os cartões hoje têm uma facilidade de você passar e ele faz a leitura e nem tem mais senha para você fazer. Mas o que está acontecendo mais, pragmaticamente vai entrar agora em novembro, é o sistema PIX, né, do Banco Central, que é uma reformulação completa nos meios de pagamento, né? Isso vai trazer muita facilidade, vai trazer prestação de serviço, vai surgir novos serviços que a gente imagina, mas vai surgir novas oportunidades, inclusive, de prestação de serviço. Então, é uma sistemática que está sendo implementada no Brasil e é super moderna,
aonde vai facilitar todas as trocas financeiras, vamos dizer assim, em termos de meio de pagamento, né? Qual é a facilidade você fez a transferência agora e é um sistema que vai funcionar, não tem mais compensação no sistema atual. Ele é H24, 7 dias por semana, né, diferentemente da situação, quero fazer um TED no final de semana, você não pode, tem que ser só no dia útil. Então, isso acabou. A partir de novembro agora, 16 de novembro, acabou totalmente essa troca, até boletos bancários, isso vai desaparecer. Totalmente vai desaparecer. As pessoas vão fazer adesão nessa uma plataforma de meio de pagamento do Banco Central. As instituições financeiras todas vão participar, basicamente. Vai ter o diferencial, vai ter uma pequena taxa lá de transacional, que ainda não se tem ideia de quanto vai ser, mas fatalmente vai ser muito menos oneroso para as pessoas e para as empresas também, essa nova sistemática. Qual é a grande questão que eu procuro chamar a atenção, né? Como é algo virtual, né, o dinheiro virtual, a transação é totalmente virtual, é a acuidade e a atenção das pessoas no sentido de não utilizar, extrapolar muitas vezes o recurso que ela tem para fazer as transações. E aí o risco grande é você estar utilizando inconscientemente, sem aquele planejamento, sem aquela acuidade que sempre recomenda, e estar entrando no cheque especial. Então você acaba se endividando lá do outro lado. Então a tecnologia está aí para facilitar a nossa vida, mas fica um alerta aqui com relação à utilização, né? Sair da contabilidade mental, essa é a grande questão, né? Para poder exatamente ter um controle um pouco mais visual e aí mais acuidade com relação ao volume de gastos e utilização de crédito caro, que cheque especial fatalmente ainda, junto com o cartão de crédito, é o crédito mais caro que nós temos no mercado. Essa é um aspecto que eu gostaria de deixar chamando a atenção. Adenias, tem uma pergunta aqui do Rômulo, né? Está participando aqui desde o começo, ele entrou logo no comecinho. As fintechs de empréstimos são uma tendência? Quais são as pegadinhas? Qual o problema que você vê nessa questão das fintechs? Elas são uma tendência mesmo? Eu já ia falar alguma coisa, mas eu deixo para você, depois eu complemento. Mas, lembrando que nós já estamos já indo para a parte final, aí não pode demorar muito. Tá, não, eu acho que é uma tendência sim, né? As fintechs estão aí chegaram para ficar, vão estar oferecendo oportunidades, vão estar participando desse PIX também, né, como organizações financeiras. Eu acho que todos esses meios de pagamento e organizações que estão aparecendo é para expandir esse mercado e gerar novas oportunidades. Então, o que é importante é estar atento na qualidade dessas fintechs, né, e do risco que eventualmente você tem em estar fazendo transação com elas. Eu acredito que vai continuar os riscos de cobertura, né, do Fundo Garantidor de Crédito, etc. Acho que não deve ter muita alteração. Pelo menos não tem nenhuma divulgação que eu tenha visto nesse sentido. Então, as proteções para os investimentos e transação ainda permanecem a nível de 250 mil, por CPF e por instituição. Isso aí. Lembrando que eu não sabia, eu descobri recentemente, há um ano mais ou menos, tem um site do FGC, Fundo Garantidor de Crédito. Se você tem assim, dúvida se o seu banco está dentro, a sua instituição financeira está lá dentro, é só você entrar, tem todas as instituições que estão cadastradas, eu acho bem interessante, ok? Quem quiser depois, se precisar, manda aqui um contato aqui para a gente, que eu passo o link aí para vocês, mas tem, só colocar aí no Google, aí, Fundo Garantidor de Crédito, que você acha o site e pode pesquisar. Mas, Adenias, estamos indo aí para os momentos finais, para os minutos finais. Eu queria que você desse as suas considerações, então, finais, e os principais aprendizados que você poderia deixar para o pessoal que está assistindo agora e para as pessoas que também vão assistir essa live aí nos próximos dias. Primeiro eu queria agradecer a oportunidade, né, de mais uma vez estar contigo aí, você sendo meu tutor aqui, vamos dizer assim, questionando, fazendo perguntas muito oportunas e pertinentes dentro desse diálogo que a gente tem mantido semanalmente, né, com o nosso público. A grande recomendação primeiro, ter um diálogo sempre com a família sobre planejamento financeiro, fazer uma reflexão realmente com relação aos seus gastos, se eles são pertinentes, se cabe no teu orçamento, se é algo realmente de grande utilidade para esse momento, porque as pessoas têm uma tendência de às vezes, comprar algo sem grande utilidade, enfim. E sempre avaliar se está dentro se cabe naquele momento aquele gasto, né? Então, em resumo, eu diria que caldo canja
caldo de galinha, né? E água com açúcar sempre faz bem de alguma forma para a gente, né? Então, cuidar do dinheiro e ter respeito ao dinheiro, e o dinheiro não aceita desaforo. Muito bem falado. Dinheiro desperdiçado a gente não vai ganhar de novo, né? Vai ganhar outro, não aquele que desperdiçou, e ainda mais desperdiçando e pagando juros altíssimos, né? Realmente é complicado. Então, cara, quero só agradecer a sua presença aqui de novo, mais uma dobradinha nós dois, tá? Quero agradecer a companhia de todos vocês que estão nos assistindo, que deram esse privilégio de estar aqui nos acompanhando ao vivo. E lembramos que, para quem acessou no meio da live e de repente perdeu o comecinho ou perdeu uma parte e tal, essa live vai ficar gravada no IGTV do nosso canal do Instagram e também depois o Silvio vai subir para o nosso canal no YouTube, ok? Como a Denise falou, o artigo da semana já está lá no nosso blog do Bem Financeiro, quem quiser ter acesso a todos os artigos das semanas anteriores, estão todos lá, ok? E na próxima quinta-feira, pessoal, vocês não podem perder. Na próxima quinta-feira nós vamos trazer uma convidada, ela é psicóloga, Daiane Godinho, ela vai falar sobre as questões femininas, os comportamentos femininos para se lidar com o dinheiro. Imperdível, pessoal. Então, quem está aqui, né, marca na agenda, a gente vai disparar os convites durante a semana, tudo para a próxima live, mas quem está aqui e quer assistir, marca na agenda, porque vai ser imperdível. Quem vai fazer a dobradinha com a Daiane vai ser o Silvio, ok? Eles dois estão estudando muito, o Silvio é um grande estudioso da parte comportamental, está fazendo muitos treinamentos aí para melhorar cada vez mais. Então, o tema vai ser comportamentos femininos para lidar com o seu dinheiro, ou seja, imperdível, tanto para as mulheres quanto para os homens, tá? Não é porque os comportamentos femininos, para a gente entender também o que geram esses comportamentos, né, Denise? É fundamental, ok? Então, não percam, na próxima quinta-feira, dia 10 de setembro, às 20h05, ok? Pessoal, um grande abraço, foi um prazer estar aqui fazendo mais essa live. Adenias, prazer dobrar aqui, o Adenias do Rio, eu aqui de São Paulo, fazendo essa dobradinha, e Vera, o Rômulo, o Anderson, todos que entraram aqui, um grande abraço, um grande beijo no coração de vocês, e boa semana a todos vocês. Gratidão a todos por ter participado. Um abraço.